1 Reis, capítulo 19. Primeiro nós vamos ler no verso 4. Aleluia, Jesus. 1 Reis, capítulo 19, verso 4. Amém, gente? Diz assim a palavra do Senhor. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Vamos ler agora o verso 13. O verso 13 diz assim: ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Glória a Deus. Só até aqui. Papai querido, vamos orar, igreja, pode ficar assim sentada mesmo como está. Paizinho querido, Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença, Senhor. E como nós já podemos sentir a Tua presença aqui nesse lugar. Senhor, é notória a presença do Senhor aqui nessa casa, Pai. Senhor, nós somos Teus. Senhor, nós Te pertencemos. E eu venho aqui declarar, Pai, se alguém entrou aqui com algum pensamento de morte, vai sair daqui hoje, Senhor, livre, com a mente livre, com essas estruturas arrancadas da mente, em nome de Jesus. Porque a Tua palavra, Senhor, ela cura, ela liberta. A Tua palavra transforma. Pai, em nome de Jesus, eu venho interceder pela vida de cada um dos meus irmãos que se encontram aqui. Pai, em nome de Jesus, entra na casa deles, entra na causa deles. Pai, para a glória do Teu nome, começa a colocar tudo em ordem, o que precisa estar em ordem. Envia anjos do Senhor, ó Pai, na casa deles e começa a movimentar, Senhor, para que haja um alinhamento entre céus e terra na vida de cada um que está aqui. Eu declaro a vitória do Senhor para este povo. Eu declaro a vitória do Senhor para os pastores dessa igreja. Senhor, eu os abençoo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Queridos, falar sobre suicídio é um tema tão forte, né? E quase não é falado em nosso meio. Porque ainda hoje tem aquele pensamento de que essas coisas é falta de fé. Durante muito tempo, a igreja tratou depressão, tratou os pensamentos suicidas, tratou esses transtornos mentais como sendo falta de fé. E eu quero te dizer que não é falta de fé. Quando nós olhamos para a vida do profeta Elias, gente, vamos falar a verdade. Que nível de fé que esse homem viveu? Elias, para você entender, ele apareceu na história bíblica em um tempo onde o povo de Israel, politicamente, ele aparece num tempo onde as coisas do Senhor, referentes ao Senhor, estavam totalmente corrompidas. Os reis de Israel vinham de uma degradação moral e religiosa tão grande, que eles estavam corrompendo até mesmo a casa do Senhor, o templo. Elias aparece em um tempo, e ele começa a profetizar em um tempo, onde o povo estava totalmente apostatando da fé em Deus. Na verdade, eles pareciam crer em Deus, mas os seus costumes estavam como os costumes das nações vizinhas. Para você saber, o povo de Israel, muitos deles carregavam um pequeno amuleto de Baal dentro de suas bolsas. Eles tinham estatuetas de Baal e Azera em suas casas, mas ia para o templo levar sacrifício. Chega no tempo do profeta Acabe, que a
coisa já estava tão terrível, que diz a Bíblia que Acabe não seguiu os passos dos reis que adoraram ao Senhor, mas seguiram os passos de Jeroboão. E quem que era Jeroboão? Foi aquele responsável quando o reino partiu. Ele ficou então com uma parte do reino, as 10 tribos, e somente Judá e Benjamim não seguiram os seus passos. A coisa estava tão feia que eles estavam adorando a Baal. E quem era Baal, gente? Baal era o deus da fertilidade, era o deus que trazia prosperidade para aquele povo. E como era o culto a Baal? O culto a Baal era feito com sacrifício humano. E a maioria das vezes eram crianças que eram sacrificadas no altar de Baal, para que a partir daquele sacrifício, o sangue caindo na terra, Baal iria receber e iria então trazer prosperidade para a terra. A oferta a Baal era sangue de crianças na sua maioria das vezes. E na mitologia, para eles, Azera ou Asherá era sua esposa. E aí Acabe vai se casar com Jezabel, que era filha de Etbaal, que significa filho de Baal. Ele se casa com essa mulher endemoniada, e ela era sacerdotisa de Asherá, de Azera. E como era o culto a Azera? Era por meio de orgias sexuais. Então, enquanto crianças estavam sendo sacrificadas, tinham orgias sexuais fazendo parte do culto para essas duas entidades. Isso, o povo de Israel estava participando disso. Quando Acabe se casa com essa mulher, eles destroem totalmente, acaba com o culto ao Senhor praticamente, e leva essas práticas para os altos, onde tinha os lugares de adoração ao Senhor. Começa a corromper dentro do templo. A situação estava essa, e o povo estava seguindo um rei que estava regendo sobre eles. Elias chega nesse tempo, e ele já chegando diante de Acabe e fala: olha, segundo a minha palavra, não vai chover durante 3 anos e meio. Ele falou segundo a palavra do Senhor? Não. Ele falou segundo a minha palavra, não vai chover. E não houve chuva durante 3 anos e meio. Um homem que ele tinha tanta intimidade com Deus, ele tinha tanta certeza no Deus que ele servia, e ele lança uma palavra e ele já sai de lá, porque ele sabia que durante 3 anos e meio não iria chover. Um homem que ele vai enfrentar 800 profetas no Monte Carmelo. Ele vai subir no monte enfrentando 400 profetas de Baal e 450 profetas de Azera. E ele vai começar a curtir com aqueles caras lá. Ele vai começar a falar com eles assim: ai, grita mais alto, porque eles falaram: olha, Deus que responder com fogo, mas tem que descer fogo do céu. Não é sair daqui não, porque de baixo para cima o diabo sabe fazer, mas de cima para baixo é só Deus que tem o poder para eles. Então aquele Deus que responder com fogo é descendo do céu. Esse é o Deus verdadeiro. O que os profetas de Baal começaram a fazer? Começaram a fazer as suas danças lá, para que Baal ouvisse, o pedido deles. Nada acontecia. Eles começaram a se retalhar. Não, se Baal recebeu o nosso sangue, com certeza Baal vai fazer descer fogo do céu. Se retalharam todinho e nada aconteceu. E Elias sentado lá sozinho e começa a falar: grita mais alto, Baal deve estar dormindo. Chama ele mais alto, Baal deve ter ido viajar, gente. E os caras se retalhando, todo mundo doido. E Elias falou assim: agora deixa comigo. Começa a trazer água lá agora. Traz bastante água, porque eu vou reparar os altares que está quebrado. Não existe fogo do céu com altar desconcertado, gente. Não existe fogo de Deus com altar desconcertado. Ele começa a consertar os altares. Coloca água naquele lugar, naquele rego que ele abriu, e ele começa a clamar ao Senhor. O fogo desce, a Bíblia diz que aquele fogo lambe toda a água daquele lugar. Você acredita que um homem desse, ele não tinha fé? Não, fala para mim, você acha que era falta de fé? Um homem que enfrentou 850 profetas, todo mundo incorporado, endemoniado, ele enfrenta sozinho. E ele mostra o poder do Deus que ele servia. Ele se movimenta em uma fé tão grande, e fé no
original é emuná. Não é uma fé porque eu creio, é uma fé que gera, é uma fé que traz a existência, é uma fé que faz as coisas acontecerem. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas não é essa fé, eu creio em Deus e não tem solução para mim. Não é essa fé, é uma fé que se chama emuná, uma fé que gera, uma fé que traz das regiões celestiais as coisas que já existem, mas que você ainda não viu no seu natural. Então Elias tinha esse nível de fé, Elias tinha esse nível de coragem, de força. Mas um dia, logo depois, não um dia, neste dia, logo depois que isso tudo acontece, diz a Bíblia que o povo começou a cantar e dançar. O povo de Israel começou a dançar. O povo de Israel começou a cantar e dançar da forma que eles fizeram quando saíram do Mar Vermelho. Só o Senhor é Deus. Eles começaram a cantar: só o Senhor é Deus. Eles se alegraram da mesma forma quando eles saíram, atravessaram o Mar Vermelho. Foi o segundo avivamento da história de Israel, daquela mesma forma do Mar Vermelho. Só nesse dia, só o Senhor é Deus. E Elias, eu acredito que Elias deve ter pensado assim: agora o povo se converte, o povo se arrepende dos seus maus caminhos, dos seus pecados, e agora o povo se converte, vai se voltar para Deus. O texto vai dizer o seguinte: e todos voltaram para suas casas. Todos voltaram para suas casas e Elias ficou sozinho. Aí vem uma palavra para Elias. Jezabel fala assim: diz a Elias que me faça os deuses pior do que ele fez do que o Elias fez, se eu não fizer com ele como ele fez com os meus profetas. Ele recebe uma palavra depois de um momento de frustração e ele quer fugir. O que você precisa entender? Que não é falta de fé, é que na nossa caminhada nós vamos ter momentos na nossa vida que num dia nós estamos cantando, nós estamos alegres, botando fogo no inferno, né? Não basta que não, porque senão você vai morrer. Basta uma palavra que parece que aquele nível de fé que você estava já vai todo embora. Mas não é fé, é frustração. Elias fica frustrado porque depois todos voltaram para suas casas. Deixa eu contar um pequeno testemunho da minha mãe. A minha irmã teve um filho e ela não quis aquele menino. Então, da maternidade, a minha mãe já levou o Igor para casa. A minha mãe é uma mulher de fé, gente. De jejum, de oração, de propósito. É 3 dias de jejum, é 1 ano sem isso, é 2 anos sem aquilo. É uma mulher de fé, de oração de madrugada. E botava a gente para jejuar, a gente pequeno, botava a gente para jejuar. E a gente nem sabia o que estava fazendo. Lá em casa até os bichos jejuavam. Pra vocês verem o nível de compromisso que a minha mãe tinha no mundo espiritual com o Senhor. Aí o Igor cresce num cenário de rejeição pela parte da mãe, mas não por nós. Com 8 anos de idade, ele conhece o crack na escola. Com 8 anos de idade, o Igor fica viciado em crack. Acabou nossa paz. Porque quando tem um dependente químico em casa, não é só ele que sofre, toda a família sofre junto. Não sei se você já passou por essa experiência aqui. Não é só a vida dele que vai ladeira abaixo, é a vida de toda a família vai ladeira abaixo. O Igor foi crescendo e começou a roubar tudo que a gente tinha. Chegamos em um ponto que a gente já não tinha nem garfo para comer. Era uma situação, gente, terrível, mas a minha mãe continuava orando, jejuando, buscando. E minha mãe tem um nível de intimidade com Deus, de ver os céus abertos. É aquele nível de visão, de ver o céu pelo lado de dentro. De orar pelas pessoas, elas serem curadas na hora. Não era falta de fé. Um dia minha mãe falou assim: Deus, eu preciso que o Senhor salve o Igor.
Porque nós não estamos mais suportando isso. Não está mais conseguindo aguentar o peso que vem junto com isso. Aí Deus falou para ela assim, antes dele ter 18 anos, eu vou salvar o Igor. Glória a Deus. Nós nos agarramos nessa promessa, porque aquele que prometeu era fiel para cumprir. Se você tem uma promessa, creia e ande no caminho da promessa, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. O Igor tinha 14 anos, Deus, a gente não suporta mais, mas aí a gente fala, acalma, quando ele terá 18 anos, Deus vai salvar o Igor. Não tinha falta de fé na nossa casa, muitas vezes desesperança, não no Senhor, mas nas situações, mas não tinha falta de fé na nossa casa. 16 anos, calma gente, Deus vai salvar o Igor, faltam 2 anos. 17 anos, não aguento mais, vamos tirar o Igor da cadeia, o traficante vai matar, vamos pagar, aquela luta, aquela tribulação, calma, o Igor vai ser salvo, falta 1 ano agora, contando nos dedos, faltando 21 dias para o Igor inteirar 18 anos. Na esquina da casa da minha mãe, a gente escuta 5 tiros. Quando a minha mãe chega lá, é o Igor deitado no chão, com 2 tiros na cabeça, já estava morto. E a promessa? A minha mãe ajoelha, onde aquele menino estava, e já estava aquele multidão de gente. Ai, Jandira, não pega nele, não ergue ele, larga ele, que ele já está morto, a polícia está chegando, não sei o quê. Minha mãe não estava nem aí para ninguém, porque ela havia se agarrado em uma promessa, e ela conhecia o Deus que ela servia. Ela se ajoelhou e falou, Deus, o Senhor me prometeu. Foi o Senhor que me prometeu que salvaria o Igor. E agora ele está morto, com 2 tiros na cabeça. Que é a história para crente, gente. Isso que aconteceu na minha casa. O Senhor falou assim, ordena para a morte devolver o Igor agora. Minha mãe, que era mulher de fé, de autoridade, ela só deu um grito e o povo tudo olhando. Morte! Devolva o Igor agora. Aquele menino começou a tossir, gente. O sangue talhado começou a sair da boca dele, 2 tiros na cabeça. E se isso não é cumprimento de promessa? Mas a minha mãe entendeu. O Senhor falou para ela, agora fala para ele fazer um concerto comigo, porque eu vou levar, mas eu vou salvar. A promessa de Deus é que salvaria. Mas na nossa cabeça, a gente já viu o Igor com a Bíblia debaixo do braço, indo para a igreja, pregando, sapateando e cantando, né? Mas Deus prometeu que salvaria o Igor, porque os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. A maneira que Ele trabalha não é a nossa maneira. Nós queríamos que Deus salvasse o Igor para estar na igreja, só porque Deus conhecia o nível de fraqueza que ele tinha. Nós sabemos que a salvação é só a porta de entrada, é só a porta do reino. Mas tem pessoas que é melhor que ele seja só salvo, gente, que já é tudo. E aí o Igor, minha mãe fez uma oração de confissão com ele ainda ficou 3 dias vivo. E consertando, a gente pedindo perdão e a lágrima dele descendo, aquele concerto do céu ali. Deus cumpriu a promessa na vida do Igor. Deus cumpriu a promessa, o Igor foi salvo, ele reconciliou com o Senhor. Igor, me dá um sinal, ele apertou a mão da minha mãe. E a lágrima descendo. Deixa eu te contar uma coisa. A promessa cumpriu ou não cumpriu? Mas depois disso a minha mãe entrou em uma depressão profunda. 3 anos a minha mãe, igual Elias, pedindo a morte todos os dias. Durante 3 anos, a gente não convivia com a minha mãe, porque ela só ficava trancada dentro do quarto. Não é falta de fé, é falta de força. Só porque a gente espiritualiza tanto as coisas, que a gente acha que crente não pode fazer terapia, que é
todos os dias. Eu quero tirar a minha vida. Perceba algo, Elias, ele não fala, eu vou morrer. Ele fala, tira a minha vida. Porque pensamento suicida é uma coisa, desejo de morrer é outra. Tem muita gente dentro da igreja igual Elias, tira a minha vida. Minha mãe ficou 3 anos dentro de uma caverna. Tira a minha vida, tira a minha vida. Deixa eu te dizer, quem deseja morrer, muita gente fala, é porque não está mais suportando a dor. Também, mas não é só isso. Existem 3 fatores. Perder o sentido da vida. Existe um vazio muito grande existencial. E também tem as questões espirituais. Ou a gente normaliza tudo ou espiritualiza tudo. Mas eu quero te dizer que as duas coisas andam juntas. Todo mundo que passa por um processo de pensamento suicida, de desejo de morte, está sendo oprimido pelo diabo. Jezabel lança uma palavra. Avisa para Elias que eu vou matar ele. O homem tinha feito, através da fé e da palavra dele, parar de chover. Por meio da oração, ele tinha feito cair fogo do céu. E uma palavra paralisou Elias. Quantas pessoas estão paralisadas por conta de uma palavra que escutou? Na infância, você não vai ser nada. Você não nasceu para dar certo. Vocês não sabem dos absurdos que criança escuta. E que agora, na fase adulta, essa criança que ela não deixou lá atrás, ela levou para a fase adulta e ela tem comportamento infantil. Por quê? Porque ela ouviu coisas dentro de casa que não permitiam que ela crescesse como deveria. Você é burro. Gente, quantas vezes eu já ouvi mãe virar para a criança e falar, você é burro. Aí no consultório a pessoa fala, eu não consigo romper, pastor. Não, o que aconteceu? Eu acho que eu sou burro. Uma palavra paralisa o destino de alguém. Quantas vezes o marido abusa mentalmente da mulher dentro de casa? Você é feia, você é gorda, você é isso, você só presta para isso. E a mulher paralisa a vida dela porque ela acredita que ela é aquilo. Porque um abusador falou para ela que ela é aquilo. E ela esquece tudo que a Bíblia diz que ela é. Ela é filha do rei. Ela é linda, ela é amada. Ela é frutífera. Ela é sábia, ela é próspera. E ela se agarra na palavra que um abusador disse. Quantas mães acabam com o destino profético dos filhos? Por conta de palavras. Não é falta de fé. É toda uma história por trás disso. Elias ficou frustrado, todo mundo voltou para casa. E quando a ameaça chegou até ele, ele ficou sozinho. Deus, já chega, já basta para mim. Tira a minha vida. Você sabia que todos os anos no Brasil cerca de 12 mil pessoas tiram suas vidas? Você sabia que 700 mil pessoas morrem todos os anos no mundo por conta do suicídio? Você sabia que a cada 40 segundos tem pessoas morrendo, tirando as suas próprias vidas? A cada 40 segundos. Enquanto nós estamos aqui no culto, quantas pessoas não tiraram as suas próprias vidas? E a maioria delas tem algum transtorno mental, depressão, crises de ansiedade terrível, síndrome do pânico, esquizofrenia, bipolaridade. Aquela pessoa que cada hora está de um jeito, acorda feliz 30 minutos depois, quer matar 2, 5 minutos depois está feliz como se nada tivesse acontecido, 3 horas depois já quer morrer, está comprando corda para botar no pescoço. Você acha que uma pessoa dessa está normal, gente? Aí é para chamar a atenção, só se for do capeta. A gente tem que começar a tratar as pessoas como se a gente estivesse no lugar delas. Empatia. Mas a gente fica em dois extremos. De um lado é só
Na minha época era só falta de atenção. Minha mãe curava por cinto. Presta atenção, menina. Enfrentar um trem agora que ela pode. É porque ele tem dificuldade de receber ordens, de obedecer. Na minha época era um menino mal educado e teimoso. Era chinelo que curava também. Estão inventando tanta coisa que não existe porque são os extremos. Alguém acha que não existe nada. Outro lado acha que existe tudo. E agora estão arrumando todo mundo, parece que virou moda. Se você não tem um transtorno, parece que você não faz parte dessa sociedade. Todo mundo tem TDAH agora. E se você não tiver, você é um diferente. E agora a gente começa a colocar nome em pecado. Porque a Bíblia fala que a homossexualidade é pecado. Mas aí a gente quer tratar também como algo somente de escolha. Não é, gente. O que a Bíblia chama de pecado é pecado. O que a Bíblia chama de doença é doença. Só que pessoas com a sua identidade, com essa torção na identidade, elas também tentam suicídio o tempo todo. Não é falta de fé. Nós precisamos olhar com um cuidado maior do nosso lado. Pessoas que se cortam. Vocês já viram adolescente que se corta? Vocês conhecem algum adolescente que se corta? Ele está tirando a dor que está dentro da alma dele, transferindo para o corpo. É frescura, não é? Um dia você vai chegar e vai ver ele pendurado. Se não fizer algo para mudar essa história. Pastora, você não pode falar isso. Claro que eu posso, eu vejo isso todo dia. Eu lido com isso todo dia. Eu trato gente todo dia desse jeito. Um pastor achava que era frescura do filho. Um dia ele chegou do culto, o filho estava pendurado no quarto dele. Vocês estão percebendo que o assunto é sério demais que a gente está falando? E eu estou falando de crente. Tantos pastores que estão frustrados com o ministério, cansados da caminhada. Quantas notícias e jornais a gente vê a respeito? O pastor não tinha fé, claro que tinha. Você acha que um homem que cuida de um rebanho, ele não tem fé? Um homem que gasta a vida para cuidar dos outros não tem fé? É porque muitas vezes ele está se sentindo tão sozinho na caminhada, está tão pesado, que ele vai por debaixo de um zinho e fala para o Senhor que já basta. Só porque a gente julga o tempo todo, mas ninguém chega e fala: ô pastor, qual que é a carga que está pesada aí que eu quero te ajudar a carregar? Não, você viu que o pastor mudou o horário do culto? Não, você viu que agora o pastor... Ô pastor, qual que é a carga que está muito pesada aí que eu vou te ajudar a carregar esse nome? Eu quero ser igualzinho um arão e um urro com o Senhor. Sabe, segurar os seus braços. Para que o Senhor não desanime no meio da remanaia sua. Para que o Senhor não desanime no meio da caminhada. Para que eu te ajude a chegar até o alvo. Glória a Deus. Meu irmão, o que você está precisando? Deixa eu te ajudar. Levar alívio para você. Quando você vê um adolescente que usa sempre uma blusa de manga comprida, ergue a blusa dele que você vai ver lá o sinal. Uma moça que nunca usa bermuda, entra no quarto com ela, mulher, fala: deixa eu ver um negócio aqui, tira essa calça, eu quero ver um negócio. Você vai ver as coxas dela, como é que vai estar. Homens que se mutilam porque está transferindo o lugar da dor e da ansiedade para o corpo. Pessoas que comem, tem um descontrole alimentar muito grande. Está só transferindo o lugar, tirando de um lugar para pôr em outro. Mas a gente só manda fazer regime. Tem que fazer regime. Tem que fazer regime. Mas não vai investigar e descobrir o porquê que ela está transferindo tudo aquilo para um prato de comida. Quantas pessoas tiram as suas vidas por conta de uma traição? Sabe por quê? Porque elas acham que o sentido da vida delas acabou. Elias achou que o sentido ministerial da vida dele tinha acabado. Já chega, já basta.
cansado. Quando ele acha que o sentido da vida ministerial dele tinha acabado, ele pede para o Senhor. Ele vai para uma caverna. Eu vou correr, gente. Eu tenho até que horas? Então vamos correr. Elias entra dentro de uma caverna. E aí o Senhor vai falar o que para Elias? Depois do terremoto, depois do furacão, depois de tudo aquilo. Elias, o que você está fazendo aí dentro, Elias? Você percebe que quando Elias fala que não ia chover, quando ele sobe para ver, depois dos 3 anos e meio, para ver a questão da nuvem e aquela coisa toda, tinha um moço com ele. Depois desse tempo de frustração, Elias estava sozinho. Quando ele entra na caverna, que ele escuta aquela brisa suave, a voz do Senhor depois de uma brisa suave. Elias, o que você está fazendo aqui, Elias? Eu não te chamei para isso não, Elias. No Salmo 139, que quando eu cheguei, estava sendo lido. Ele fala sobre um livro. Ele fala sobre a nossa história escrita em um livro. Antes mesmo que nenhum desses dias tivesse sido vivido. Você sabia que Deus, antes de te enviar para a terra, Ele escreveu um livro acerca da sua história? Você sabia que tem um livro acerca da sua história que Deus escreveu? E nesse livro não está escrito suicídio, nesse livro não está escrito derrota, nesse livro não está escrito morte, nesse livro não está escrito falência, nesse livro não está escrito desespero. Nesse livro está dizendo uma história que Ele projetou para você. E o Deus que eu conheço não projeta morte e derrota para ninguém. O Deus que eu conheço não quer ver ninguém pendurado numa corda ou por todo retalhado. O Deus que eu conheço, Ele escreveu e disse: em mim você é mais do que vencedor. Em mim você é mais do que vencedor. Então Deus trouxe você aqui nessa noite para dizer: o que você está fazendo nessa caverna aí, querido? Sai dessa caverna, Elias. Você pode estar se sentindo sozinho, sem força, desanimado, mas sai dessa caverna, porque eu já preparei um Eliseu para te ajudar. Eu já preparei alguém para segurar na sua mão. Elias fala para Eliseu depois: Eliseu, fica aqui que eu vou ali. Não, não fico não, eu vou contigo. Tudo bem. Elias, mas agora se Eliseu, fica aqui que agora eu não, eu vou contigo. Viva o Senhor. Que se eu te deixar, não sou deixar o Eliseu. Sabe o que estava dizendo, gente? Deus com Eliseu era assim: Elias, eu trago afago para a sua alma, eu trago descanso para você, e eu levanto alguém para te ajudar a sair desse lugar que você entrou na sua alma. Depressão pode ser hormonal, pode ser uma questão fisiológica. Depressão pode ser algo emocional e também espiritual. Jezabel era a representação de um principado que se chama Jezabel. É a tipologia dele, que gosta de matar profetas, que gosta de calar a voz profética dentro das igrejas, gosta de matar ministérios. E no livro de destino que Deus escreveu para você, tem pessoas que serão alcançadas por meio da sua vida. Tem pessoas que não serão alcançadas por mim, mas serão alcançadas por você. Tem pessoas que não serão alcançadas pelo pastor da igreja, mas serão alcançadas por você. O que nós precisamos é de um posicionamento e um alinhamento com o céu. Senhor, eu quero viver o que o Senhor escreveu acerca da minha história. Eu quero viver o que está escrito no meu livro de destino. E essas dores, essas feridas não fazem parte. Então me cura, o Senhor é o bálsamo. Me cura porque o Senhor é Yahvé Rafa, o Deus que sabe. Me cura porque o Senhor tem o bálsamo de Gileade. E envia um Eliseu para me ajudar na minha caminhada. Envia alguém para me ajudar a me curar e me arrancar de debaixo desses ímpios e de dentro dessa caverna. E o Senhor fará isso. Se você tem passado por alguma situação de pensamento suicida, ou se você conhece pessoas que passam por essas situações tão difíceis, gente, a maioria das vezes as pessoas não comentam
sabe a história do Setembro Amarelo? Quem é que sabe? O porquê que começou? Um rapaz, jovem, ele tinha um carro amarelo. Ele ajudava tanta gente com aquele carro. Ele carregava tanta gente com aquele carro. Feliz, alegre, os pais nunca desconfiaram de nada. Porque era um menino feliz, não deixava transparecer. Mas um dia os pais recebem uma carta. Quando vê a carta, o menino estava morto. Ele havia suicidado. Então os amigos, porque todo mundo gostava demais dele, começam a pegar um lacinho, fazer um lacinho amarelo para ir no velório. E todo mundo chega lá, os amigos com aquele lacinho amarelo pregado na roupa, em homenagem a ele. E aí o Setembro Amarelo ficou como um mês de conscientização contra o suicídio. Um alerta, uma luz de atenção contra o suicídio. Aqui alguém na família já fez isso, já suicidou? Você tem alguém na sua família que já fez isso, já tirou a própria vida? É terrível. Porque a gente não consegue mensurar. Porque a pessoa que tira a própria vida, ela não quer somente acabar com a dor, ela quer o caminho mais rápido para aquilo. E a gente precisa enfrentar o problema. O suicídio, eu estou dizendo, eu não quero enfrentar esse problema. Eu quero acabar com ele de uma forma rápida. Não fácil, rápida. Então, quando você vê alguém tentando essas coisas, ele está tentando acabar com a dor e com o sofrimento de uma forma rápida. Empresários, quando eles falem de uma forma muito terrível, quantos não tiram suas próprias vidas? Queridos, nós precisamos, como igreja do Senhor, ter mais atenção a isso, com as pessoas que estão do nosso lado, com as pessoas da nossa casa. Não julgar como sendo tudo frescura, mas nos posicionar em oração, lutar contra esse espírito de morte, porque todo mundo que tira suas próprias vidas, ele está sendo oprimido pelo espírito da morte. Lembra que eu te falei que o espiritual e a alma andam juntos, gente? Não é separado. Então nós precisamos lutar com as nossas armas espirituais e também ajudar de forma emocional aquelas pessoas que precisam. Glória a Deus. Quero aproveitar esses últimos minutinhos orando com você. É até 8h40, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Como me foi pedido, mais uma palavra de conscientização. Eu passei por um problema muito forte na minha vida. Eu morava fora do país. E para mim foi o pior momento da minha vida. Eu lembro que estava tudo escuro a casa. Eu não tinha uma aliança com o Senhor naquele tempo. Estava fora dos caminhos do Senhor. Eu lembro que eu fui escorregando na parede, gritando de tanta dor e falando para Deus que eu queria morrer. Mas o temor ao Senhor, porque eu pensava, se eu me matar, eu vou para o inferno. Então não vou fazer isso, eu ficava, Deus me mata. Porque já viu o filho de crente, diz, tá na bagunça, faz tudo, mas ele fala, gente, agora eu não posso não, porque senão eu vou para o inferno. Eu lembro que foi um dos piores momentos da minha vida. Estava tudo tão escuro, mas não era a casa, era eu. Sabe que a luz do Senhor possa entrar dentro da sua alma nessa noite. Pastor, eu não passo por isso não, graças a Deus. Então agora nós vamos orar e você vai levar o seu pensamento, você vai orar representando alguém nesse momento, que você sabe que possa ter esse tipo de pensamento.